Olá para as mentes curiosas acompanhando mais este mergulho profundo. É muito bom ter todo mundo aqui de novo. A nossa missão de hoje é desvendar os bastidores da mente humana, mas através de uma lente científica bem particular e cheia de contrastes. Uma lente fascinante, diga-se de passagem. Olá para nossa audiência. É um privilégio participar dessa exploração hoje. O privilégio é todo nosso. E, bom, primeiro nós vamos mergulhar nas engrenagens das regras, aquelas regras rígidas que protegem os seres humanos quando eles participam de estudos psicológicos. Aham. E, em seguida, a gente vai entender como a psicologia ultrapassa aquelas paredes assépticas do laboratório, sabe? E se conecta com as tecnologias mais avançadas do século XXI. Isso mesmo. É uma jornada que vai da proteção rigorosa de um único indivíduo ali no microscópio, por assim dizer, até o papel da mente em moldar o nosso futuro como espécie. Há um contraste riquíssimo nas informações que vamos analisar hoje. Com certeza. De um lado, o cuidado quase reverencial com uma pessoa em um ambiente controlado, e do outro, O destino de toda a humanidade em um cenário global. E a ponte entre esses dois extremos é fundamentalmente a nossa própria cognição. exato. E para basear essa nossa análise, nós reunimos dados incríveis dos nossos materiais de pesquisa. Mais especificamente de um documento referenciado nos nossos arquivos como 7.txt. Um material que traz uma visão surpreendente sobre a ética na psicologia, né? E também sobre a convergência das fronteiras científicas. Certo, vamos desvendar isso. Quando a gente pensa em pesquisas psicológicas, a cultura pop muitas vezes joga a gente naqueles cenários quase de ficção científica, com experimentos super obscuros. Ah, sim. Os clássicos cientistas malucos do cinema. Pois é. Mas a realidade da ciência contemporânea exige que a exploração da mente humana ocorra sem causar absolutamente nenhum tipo de dano. Então, como é que a pesquisa moderna estabelece essas barreiras de proteção? O que é fascinante aqui é que, por estarmos lidando com um território mais complexo e delicado que existe, que é a psique humana, a comunidade científica precisou forjar escudos éticos impenetráveis. Escudos impenetráveis, gostei do termo. E não é exagero. Para conseguirmos desvendar os mistérios da mente, o pré-requisito absoluto é saber protegê-la em primeiro lugar. Os dados do nosso arquivo detalham a existência de 3 princípios éticos primordiais. E eles não são só, tipo, sugestões, né? De jeito nenhum. Eles não funcionam como meras diretrizes ou boas práticas. Eles são pilares absolutos que sustentam qualquer estudo psicológico moderno. Se você tira um deles, a estrutura inteira desmorona. Tá, então vamos construir essa estrutura. O primeiro desses pilares é um conceito que a gente até vê em várias áreas da vida, mas que na pesquisa ganha um peso bem diferente, que é o consentimento informado. A análise aponta que a participação de qualquer indivíduo precisa ser não apenas consciente, mas inquestionavelmente voluntária. Inquestionavelmente voluntária. Essa voluntariedade é o núcleo da ética, sabe? A documentação é muito incisiva ao afirmar que é terminantemente proibido exercer qualquer tipo de pressão sobre os participantes. Nenhuma coerção. Nenhuma, e há um ponto ainda mais crítico aí, que é a ausência total de engano. Nos textos originais, o termo usado frequentemente é cheating, sabe? Referindo-se a truques ou omissões ardilosas. Aquela ideia de dar uma rasteira na pessoa. Exatamente. A ideia de atrair alguém para um experimento sob falsos pretextos destrói completamente a validade ética do processo. A pessoa precisa entender de forma cristalina no que está se envolvendo. Fazendo um paralelo com o nosso dia a dia, é impossível não pensar naquelas infindáveis páginas de termos de uso na internet, né? Nossa, sim, que a gente só rola até o final e clica em aceitar. Pois é, a gente aceita com um clique rápido, sem muita reflexão, mas ao avaliar os protocolos da psicologia na nossa fonte, dá para notar uma diferença monumental. Qual seria? Na pesquisa, os participantes são ativamente avisados, logo de início, que possuem o direito de desistir a qualquer momento. Não há aquela sensação de caminho sem volta. E esse contraste é muito revelador. Porque no ambiente digital comum, a recusa em aceitar os termos geralmente resulta na impossibilidade de usar o serviço, certo? Aham, fica bloqueado. Então há uma coerção embutida no sistema. Já no laboratório de psicologia, a porta permanece destrancada o tempo todo.
tanto no sentido literal quanto no figurado. Isso é muito forte. A pessoa é dona da própria permanência ali. Exato. Se, durante qualquer etapa de um procedimento, houver o menor desejo de interromper a participação, isso é feito imediatamente. Sem multas, sem penalidades, sem julgamentos morais. A autonomia humana é o valor mais alto. Entender esse nível de respeito prévio é fundamental para quem nos acompanha, mas a pesquisa avança para o que acontece depois que a coleta de dados termina. E é aí que o segundo princípio ético entra em cena, o esclarecimento. O famoso debriefing. Isso, o debriefing, que vem sempre aliado a uma garantia estrita de privacidade. Lendo os dados, parece que a responsabilidade do pesquisador está muito longe de acabar quando o participante simplesmente se levanta da cadeira e vai embora. Sem dúvida. E é vital que seja assim. Esse segundo princípio foca nas repercussões e na assimilação de toda a experiência. O experimento em si pode durar algumas horinhas ali, mas o dever ético do cientista perdura. Então, os protocolos exigem que não haja nenhum tipo de impropriedade. Nem impropriedade e nem violação de privacidade em etapa nenhuma. O direito de ter os dados e a identidade protegidos é inalienável. Contudo, a diretriz mais profunda desse princípio é o monitoramento do bem-estar imediato e posterior de quem participou. E essa é uma parte da análise que traz uma perspectiva, sei lá, muito humana para a frieza do laboratório. Os dados do arquivo 7.txt indicam que, se houver qualquer manifestação de desconforto físico ou angústia mental, o direito de parar é só o primeiro passo. Exatamente. O pesquisador é formalmente obrigado a intervir e ajudar na recuperação de qualquer sofrimento que o experimento possa ter desencadeado. Como essa dinâmica funciona na prática segundo a fonte? Funciona através de uma mudança radical de papel. O pesquisador cessa imediatamente de ser um observador imparcial que só anota dados na prancheta e assume a posição de um guardião do bem-estar daquela pessoa. Uma virada de chave completa. Completa. O material de referência utiliza termos muito precisos sobre a ocorrência de aflição, o distresse. Se uma dinâmica de perguntas ou até um teste cognitivo mais pesado acessar memórias dolorosas ou causar ansiedade, a equipe científica tem o dever, prático e moral, de amparar esse indivíduo. É a ciência assumindo a responsabilidade pelas ondas que cria na consciência de alguém, né? Uma analogia perfeita. E essa responsabilidade nos conduz de forma muito natural ao terceiro princípio listado na nossa pesquisa. Que é a exigência de risco mínimo. A regra básica é muito clara, sobre não violar a privacidade e não causar danos. Mas há uma formulação bem específica nos textos que sintetiza isso de um jeito magistral. Ah, eu sei qual frase você vai citar. É brilhante. É, a premissa de que quando os participantes cruzam a porta de saída do laboratório, o estado físico e mental deles deve estar rigorosamente igual a quando entraram. Essa diretriz é, na verdade, a quintessência de toda a ética em pesquisa humana. Trata-se de um compromisso de não interferência permanente. É permitido observar, mensurar tempos de reação, avaliar escolhas. Até introduzimos estímulos controlados, né? Sim, estímulos controlados são válidos. O que não é permitido, sob nenhuma hipótese, é deixar cicatrizes, sejam elas fisiológicas ou emocionais. Então, quando a gente une esses três requisitos básicos, que são o consentimento pleno sem enganos, o amparo irrestrito no debriefing e a garantia de risco mínimo, a gente tem a base negociável da psicologia como ciência. O arcabouço que permite a ela operar de forma respeitável. É uma estrutura de contenção fascinante. E compreender essa contenção é vital para a nossa audiência. Porque a nossa pesquisa agora nos leva a uma mudança de perspectiva vertiginosa. E aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Agora o escopo amplia de um jeito absurdo. Amplia muito. Nós passamos de uma ciência que atua de forma cirúrgica e isolada, sempre preocupada em não alterar um único indivíduo, para uma ciência que precisa lidar com a complexidade colossal do mundo lá fora. As análises chegam a descrever a psicologia contemporânea como uma fronteira excitante e talvez até a ciência definitiva para compreender os seres humanos. Classificá-la como a ciência definitiva é uma afirmação de peso considerável, convenhamos. Muito peso. E os dados justificam essa importância ao nos elevar para um patamar de discussão global. Quando instituições de altíssimo calibre, como a Associação Americana de Psicologia, a APA,
e a Academia Americana de Ciências, a AAOS, convergem para debater o futuro, o foco recai sobre quais são os problemas cruciais que a sociedade precisará pesquisar. Os desafios do século XXI. Isso. Não estamos mais falando de pequenos testes comportamentais em uma salinha. Estamos falando da viabilidade e evolução da nossa civilização. E o diagnóstico que emerge dessas discussões monumentais é que os grandes desafios científicos da nossa era simplesmente não podem ser resolvidos por disciplinas isoladas. O biólogo não resolve sozinho, o psicólogo não resolve sozinho. Fica impossível trabalhar em silos. Exato. A pesquisa nos apresenta uma resposta na forma de uma convergência monumental, que começou a ganhar tração por volta de 2014. Trata-se de um movimento focado em unir forças para acelerar a resolução das maiores ameaças e também oportunidades da atualidade. O conceito que surgiu dessa necessidade de integração é basicamente um mapa estrutural para o futuro. Inicialmente, ele foi formulado como a convergência NBIC. NBIC? Isso. O objetivo central sempre foi oferecer respostas aos desafios estruturais da ciência e da indústria, beneficiando a sociedade de forma holística. Porém, a complexidade dos problemas do nosso século exigiu que esse modelo evoluísse. O acrônimo foi expandido para NBICS, com S no final. Encapsulando os 5 domínios de fronteira. Que juntos representam o ápice da nossa capacidade de intervir na realidade. É fundamental a gente desconstruir esse acrônimo para quem nos ouve, porque as implicações de cada letra redesenham o que entendemos por realidade. Começando pelo N, que representa a nanotecnologia. A escala do invisível. Sim. A explicação técnica do nosso material aponta para a capacidade de produzir moléculas que são essencialmente indistinguíveis das moléculas naturais. Qual é o salto de paradigma que ocorre quando a ciência atinge esse nível de precisão atômica? O salto é literalmente a dissolução da fronteira entre o que é cultivado pela natureza e o que é fabricado em laboratório. A análise deixa evidente que dominar a escala nanométrica muda completamente as nossas maneiras de imitar, compreender e utilizar o mundo natural. Então, em vez de, extrair uma folha de uma árvore para tirar um composto, a civilização passa a ter a capacidade de projetar a própria matéria a partir dos seus blocos de construção mais fundamentais, átomo por átomo. É um poder de criação sem precedentes. É um nível de domínio sobre o ambiente físico que beira a ficção científica de novo. E essa mesma ambição de controle se volta para dentro de nós mesmos com a segunda letra, que é o B, de biotecnologia. A biotecnologia é onde a coisa fica muito pessoal para a espécie humana. Muito. Os dados mencionam a análise profunda da nossa estrutura genética, mapeando como as proteínas interagem e tudo mais. Mas o grande ponto aqui parece ser a finalidade dessa análise profunda. Como a biotecnologia entra nessa equação evolutiva, afinal? Ela entra como uma ferramenta de reengenharia da própria vida humana. O material de estudo é cristalino quanto aos objetivos dessa convergência biotecnológica. E não se trata apenas de tratar patologias quando elas surgem, não. É mais proativo do que isso. Muito mais. O objetivo é influenciar ativamente a nossa saúde de forma preditiva e, sobretudo, prolongar as nossas expectativas de vida de maneira radical. A biologia deixa de ser um destino inevitável. Aquela coisa de nasceu assim, vai ser assim. Exato. Ela passa a ser tratada como um sistema dinâmico, um sistema passível de ser aprimorado, editado e expandido pelas nossas próprias mãos. Nós estamos falando de editar o código-fonte da vida para garantir longevidade e resistência. E para conseguir gerenciar e modelar a complexidade astronômica de bilhões de átomos sendo manipulados e genomas inteiros sendo reescritos, chegamos à necessidade imperativa da terceira letra, o I. A tecnologia da informação. Isso. A pesquisa destaca a revolução dos computadores e o desenvolvimento avassalador da internet. Mas o foco dessa convergência não é apenas em cabos e processadores mais rápidos, certo? De forma alguma. Se conectarmos isso ao panorama geral, a verdadeira revolução da tecnologia da informação não reside no hardware em si, mas na arquitetura mental
que ele possibilita. Como assim arquitetura mental? Os apontamentos revelam que, graças ao desenvolvimento dessa rede global, nós adquirimos habilidades analíticas coletivas imensamente mais fortes e ágeis do que as de qualquer geração que nos antecedeu. Nossos ancestrais não tinham como cruzar dados do planeta inteiro em segundos. Nem sonhavam com isso. Nós transformamos a nossa capacidade de processamento em algo distribuído. É uma espécie de exoesqueleto cognitivo, e isso permite à humanidade calcular cenários e cruzar dados em uma escala inatingível para cérebros biológicos isolados. O conceito de habilidades analíticas coletivas é realmente poderoso. Mas, ao observarmos essa tríade inicial, a capacidade de construir matéria com a nanotecnologia, a habilidade de reprogramar a vida com a biotecnologia e o poder de processamento da tecnologia da informação, nota-se um padrão. Um padrão altamente mecanicista, eu diria. Exatamente. Parece a descrição de uma utopia hiperracional e fria. Faltava algo para ancorar todo esse poder monumental e dar sentido a ele. E é nesse ponto que a evolução da sigla para NBICS revela seu verdadeiro propósito. Com a adição monumental do C e do S. Sim. O C representa a neurociência cognitiva e o S, a ciência social. E lendo as discussões de alto nível que analisamos, no âmago dessas disciplinas, o que temos é nada mais, nada menos que a psicologia operando em sua escala mais ampla possível. É a coroação da psicologia. É o reconhecimento institucional e científico de que o maquinário tecnológico mais avançado do universo é inútil ou até mesmo extremamente perigoso sem a compreensão da mente humana que o pilota. É de arrepiar. Após estruturar o domínio sobre os átomos, os genes e os dados, a ciência do século XXI percebe que as fronteiras finais, e de longe as mais desafiadoras, são o pensamento e a consciência. E as perguntas que surgem nesses relatórios que avaliamos são de uma profundidade imensa. Eles não estão brincando em serviço. Que tipo de perguntas? Por exemplo, eles questionam diretamente como melhoramos a nossa inteligência coletiva e, uma ainda mais intrigante, como evitamos erros simples de senso comum. Evitar erros de senso comum parece simples, mas em uma escala global deve ser o maior dos desafios. E é talvez a questão mais crítica de todas. Pensa bem, quando se tem o poder da nanotecnologia e da edição genética nas mãos, um erro de julgamento ou uma falha de empatia coletiva pode resultar em catástrofes irreversíveis. A tecnologia exponencial não perdoa a falta de sabedoria, né? Nem um pouco. E a conclusão notável da nossa fonte é que esses dilemas gigantescos não serão resolvidos por algoritmos mais rápidos ou por microscópios mais potentes. A pesquisa afirma de forma muito otimista que essas questões complexas de julgamento, moral e direção podem e devem ser resolvidas por psicólogos. O que coloca a responsabilidade de volta na compreensão da nossa própria humanidade. Há um trecho nas análises do documento 7.txt que fundamenta muito bem porque a tecnologia não basta por si só. O que ele diz? Ele ressalta a necessidade vital de os seres humanos entenderem a sua herança cultural e a profunda riqueza social que construíram ao longo de milênios. A psique humana não é um disco rígido isolado que você só conecta e pronto. Ela é o produto de narrativas, conexões e de todo um tecido social vivo. É belíssimo pensar assim. E é por isso que as ciências sociais e cognitivas fecham a equação do NBICS com chave de ouro. Ignorar a herança cultural ou a complexidade das interações sociais é uma receita certa para o colapso estrutural. A tecnologia iria atropelar a humanidade. Atropelaria. A pesquisa é enfática ao categorizar o entendimento da nossa riqueza social e cultural não apenas como um complemento interessante para a ciência dura, mas como as questões mais importantes que a humanidade enfrenta neste milênio. Ou seja, o avanço tecnológico precisa obrigatoriamente estar subordinado à maturidade psicológica da espécie. Perfeito. Então, o que tudo isso significa para nós, para quem está ouvindo agora, ao observarmos as inovações que pipocam nos noticiários todos os dias?
Significa que a promessa de um futuro próspero não se apoia unicamente em robótica avançada, terapias genéticas ou inteligências artificiais com processamento inimaginável. O maquinário é só o veículo. O eixo central que vai determinar o sucesso ou fracasso completo dessa convergência tecnológica é a forma como a mente humana irá processar, integrar e guiar todo esse poder. E isso exige responsabilidade ética e sabedoria coletiva. A síntese perfeita que a gente pode tirar daqui é que nós desenvolvemos as ferramentas para reescrever a realidade, mas precisamos desesperadamente do autoconhecimento psicológico para decidir qual história queremos escrever. A tecnologia fornece o meio, mas a neurociência cognitiva e as ciências sociais precisam fornecer o propósito. Nossa, refletindo sobre a jornada de informações que percorremos hoje, nós nos deparamos com um paradoxo belíssimo que as fontes nos apresentam. Começamos a nossa exploração lá atrás, no ambiente altamente controlado do microcosmo do laboratório ético. Onde impera o cuidado. Isso. Ali, a regra inquebrável, garantida pelo consentimento, pelo amparo no debriefing e pelo risco mínimo, é o princípio sagrado da não alteração. A missão da ciência naquele espaço restrito é proteger a mente e garantir que o ser humano passe pela experiência investigativa sem sofrer nenhuma modificação, mantendo a sua essência intacta. E aí vem a transição para o macrocosmo do projeto NBICIS, que vira essa premissa de cabeça para baixo em termos de escala e ambição. É o extremo oposto. Totalmente. No cenário global dessa convergência científica, o objetivo expresso pelas tecnologias NBI é de alteração profunda. Busca-se ativamente expandir as capacidades cognitivas, reestruturar tecidos biológicos e prolongar a existência humana de formas que alteram radicalmente a nossa natureza primordial. A ambição máxima do NBICIS é transcender os limites de como entramos no mundo. A gente sai da imobilidade ética de proteção máxima no laboratório para a intenção deliberada de impulsionar a nossa biologia e as nossas ferramentas ao máximo de suas potencialidades globais. É a essência do paradoxo entre preservar quem somos e descobrir quem podemos nos tornar. E a análise desse contraste colossal me leva a uma reflexão crucial sobre o futuro que se desenha. E eu queria deixar isso para as mentes curiosas ouvindo. Por favor. Se a regra de ouro irrevogável da ética em pesquisa psicológica exige que o indivíduo saia do experimento em um estado idêntico ao que apresentava quando entrou, o que acontece quando a nanotecnologia, a biotecnologia e a tecnologia da informação transformam o mundo inteiro em um gigantesco laboratório evolutivo? Uma excelente pergunta. Conforme essas inovações prolongam drasticamente nossas vidas e começam a fundir nossas capacidades analíticas coletivas, surge o grande desafio. Será que a mente humana, essa cognição e sociabilidade representadas pelo C e pelo S da equação, possui a resiliência e a sabedoria necessárias para passar por essa metamorfose radical sem perder pelo caminho a essência fundamental do que nos faz humanos? Uau! Uma provocação instigante e, mais do que necessária, que serve como o fecho perfeito para a nossa análise. Fica essa reflexão profunda pairando no ar. Eu gostaria de expressar a minha imensa gratidão à nossa especialista por nos guiar através de conceitos tão intricados com tanta clareza. Eu que agradeço o espaço para debatermos temas tão vitais. E, acima de tudo, um agradecimento caloroso a todos vocês, mentes curiosas, por dedicarem o seu tempo para acompanhar mais esta exploração rigorosa das nossas fontes. Continuem observando criticamente as inovações, questionando o impacto da tecnologia nas nossas vidas e, principalmente, nunca deixem de buscar conhecimento. Até o próximo mergulho profundo.